Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nossa aula de matemática aqui comigo. Bem, eu sou o professor Alexandre dos Santos. Muito bem, e o que temos na nossa aula? Nossa aula de número 2, objeto de conhecimento, probabilidade, detalhamento, história da matemática, conhecendo o surgimento da probabilidade, espaço amostral e evento. Muito bem, te convido agora, venha para a nossa aula. Muito bem, olha só onde eu estou, né? Temos aqui uma roleta, olha ela girando, né? Então, bem-vindos novamente na nossa aula, né? Nós embarcaremos numa fascinante exploração da história da probabilidade. Iremos examinar aí o papel do acaso no mundo que nos cerca, né? As ideias desenvolvidas ao longo dos séculos sobre eventos aleatórios. Vamos entender a necessidade de quantificar essas incertezas. Né? Nos levou aí a desenvolver vários conceitos. Então, nós temos aqui, né, falando em incerteza, essa roleta. Quando eu movimento a roleta, né, que é muito conhecida aí em sorteios, nós não sabemos ao certo qual é o número que vai parar, onde vai parar, né? No caso aqui nós temos números, ó, parou no 200. Acompanhando essas incertezas, nós lembramos aí das porcentagens, né? Quais são as chances de algo ocorrer. Veremos isso na nossa aula aí falando de probabilidade. Vamos lá. Então, lembrando, nós vamos começar com a história, as raízes antigas e o renascimento. Desde a antiguidade, a curiosidade sobre o acaso estava presente em jogos e previsões. No entanto, não tínhamos aí uma base matemática sólida. Então, falando em jogos, eu trouxe aqui, nós temos, ó, alguns jogos. Um muito conhecido aqui, que nós temos aqui 2 cubos, né, numerados aí com as faces, são 6 faces, então ele está numerado de 1 a 6, que são o famoso dado, né? Nós jogamos, aí a sorte está lançada, lançamos os dados. E um outro muito interessante aqui, são esses ossinhos pequenininhos, o famoso jogo do osso. Eu cheguei a jogar, né? Um tempo aí lá no interior do Rio Grande do Sul ainda jogavam esse joguinho aqui do jogo do osso. Vocês veem que ele tem algo bem próximo, né, do cubo. Então ele tem aí 4 lados, são bem fáceis dele ficar. Agora nós temos aí outros 2 lados que dificilmente ele consegue se equilibrar, né? Muito bem. Então, falando ainda da história, vamos continuar. Então, as raízes antigas e o Renascimento. No Renascimento, figuras como Gerolamo Cardano começaram a analisar jogos de forma mais sistemática, buscando calcular chances. Sua obra, Libre de Ludo Alea, né, publicada póstumamente, né, infelizmente aí foi depois que ele faleceu, continha ideias pioneiras sobre a probabilidade. Então, aí ele já deu esse início. E aqui, né, vamos, aí, tem que aparecer, né, a foto dele aí, né, o retrato aí da época, ó, Gerolamo Cardano. Bem antigo, ele já começou a fazer essas análises. Então, nós estamos falando de que época? Vamos nos localizar. O século XVII, a teoria da probabilidade ganha forma. E olha só como era, né, a troca de cartas entre Blaise Pascal, né, que vocês ainda irão ver aí, né, falar desse Blaise Pascal na física, e Pierre Fermat, né, em 1654. Então, eles eram já cientistas sobre um problema de divisão de apostas. Então, aí nós temos o primeiro marco, 1654, com essas trocas de cartas, que era a comunicação da época, né? E essas trocas aí demoravam tempo para chegar. Suas discussões levaram à criação de métodos para calcular probabilidades em situações incertas. E aí nós temos aí o Christian Huygens, publicou em 1657, né, o primeiro livro dedicado à probabilidade, né, o Raciocínios em Ludo Alea.
que é o raciocínio, né? No ludo é lúdico, que é jogo, né? E ali é o aleatório. Então, são raciocínios nos jogos aleatórios ou raciocínios nos jogos de azar. Então, nós temos aqui o Blaise Pascal, o Fermat e o Hughes, né? Lembrando que o Fermat, esse do meio aqui, gênios, estamos falando aqui de todos, são gênios mesmo, né? Ele não era matemático, ele era advogado, né? Francês, Blaise Pascal francês também, o Hughes holandês, né? Então nós temos aí, ele não era matemático na formação dele, ele gostava, era um hobby dele, era a matemática, mas ele desenvolveu muita coisa matemática, né? Tanto que ele é chamado aí o príncipe dos amadores, né? Então, vamos continuar a nossa história aqui. O século XVIII, a teoria se expande. A teoria começou a ir além dos jogos. Então, nós temos aí o Jacob Bernoulli, introduziu ensaios repetidos e a lei dos grandes números. Abraham de Moivre também contribuiu com a aproximação da distribuição binomial pela normal. E Thomas Bayes formulou seu teorema crucial para a atualização de probabilidades com base em novas informações. E aí apresento eles aqui para vocês, né? Também, né? O Bernoulli, o Abraham de Moivre e o Thomas Bayes. Então nós estamos vendo aí já vários escritos, vários estudos sobre a probabilidade. E nós conseguimos verificar que nós vimos aí do século XVII, né? Já ficamos agora no século XVIII, eles foram aprimorando, vendo aquilo que já estavam, lendo os livros, né? Por isso que era muito importante, né? Os livros da época. Até hoje são muito importantes, lógico, né? Mas nessa época era mais difícil a comunicação, tanto que nós vimos aí que lá no comecinho foram as cartas, né? Que foram muito importantes nessa comunicação. Olha, eu já descobri isso e a partir dali já tem um pensamento, né? Você não cria a roda, já tem alguma coisa e eles foram desenvolvendo muito a teoria da probabilidade. E no século agora XIX, e aí nós temos aí, ó, rumo à formalização e novas aplicações. E aí nós temos o Pierre-Simon Laplace, consolidou a teoria em Théorie analytique de probabilité, né? Aí nós estamos tornando um ramo formal da matemática. A probabilidade se tornou fundamental para o desenvolvimento da estatística e começou a ser aplicada na física, olha só que bacana, né? Na lei dos gases aí, e na biologia genética de Mendel. Então agora, nesse momento, a gente já conseguiu verificar ela saindo aí, né? Nós temos aqui o Laplace, né? Muito bem, né? E do lado dele, né? Um gráfico bem interessante, né? Dando uma resumida um pouco aí com essa ideia básica, né? Nós temos aqui uma linha, né? E aí temos esse gráfico fazendo esse movimento. O dado ali representando, né, os jogos, né? O aleatório, né? Então, nós vamos verificar que na probabilidade, né, nós temos aí, quando não tem possibilidade nenhuma de acontecer, né, aquele evento, ele é zero, e quando ele é um evento certo, né, de acontecer, ele vai até 1. Então, nós temos aí 0 até 1, ou de 0% a 100%. Muito bem, né? Iríamos representar o 100% lá, né, lá na pontinha daquela curva. Muito bem. Então, falamos aí, começamos no século XVII, fomos para o XVIII, né, fomos para o XIX, e seguimos. Século XX e XXI, nós temos aí os conceitos essenciais e aplicações já modernas. Então, nos séculos XX e XXI, a probabilidade se consolidou como uma ferramenta universal, com a base axiomática de Kolmogorov. Então, Kolmogorov é um dos mais notáveis matemáticos, né, do século XX. Nasceu em 1900, aí um pouquinho, e foi até 1980 e tantos, né? A probabilidade é indispensável em né, finanças, genética, epidemiologia, ciência de dados e muito mais, né? Estaria aqui falando várias e várias coisas. Então, o que ele fez? A base axiomática aí, né? Então, nós temos aí também
a inteligência artificial. Então, onde vocês veem a IA no dia a dia? Ó, nós vimos aí, né, temos aí já nos nossos celulares, né, os assistentes virtuais, nos jogos, redes sociais, e ela está muito no nosso dia a dia. A probabilidade, e aí, ó, é a que faz a IA decidir qual é a melhor resposta ou recomendação para vocês. Nas finanças, quem quer ter controle do próprio dinheiro no futuro? Então, a probabilidade ajuda a entender, né, aí para quem investe, os riscos de investir. Por exemplo, né? Então, nós temos também na genética e epidemiologia, porque a gente estuda as chances de certas doenças passarem de pais para filhos, né? Ou a probabilidade de um vírus se espalhar, a probabilidade de nos ajudar a entender e combater isso. Então, vejam como ela é uma ferramenta muito, muito poderosa. Ciência de dados. Quando vocês veem gráficos e análises sobre o que as pessoas mais gostam de comer ou de assistir, é a ciência de dados e a probabilidade aí atrás disso, né? E aí nós falamos aí sobre, né, o Kolmogorov, né, que falou das bases axiomáticas, que são regras básicas e os fundamentos. Então, por isso que ele é muito importante. Tá? Então, né, falando do Kolmogorov, todos tinham já aparecido aqui, né? Nós encerramos praticamente aqui essa parte, né, da história com esse grande, né, um dos maiores matemáticos aí que nós vimos aí do século XX. Então, nós vamos falar, né, e entender melhor a probabilidade. E para isso, nós precisamos entender, né, dos conceitos básicos. Então, nós vamos, primeiro, experimento. O que é o experimento? É qualquer ação que produz um resultado aleatório observável. Que isso? Que não podemos prever o resultado. Exemplos. Lançamento de uma moeda e observar a face virada para cima. Quando lançamos uma moeda, o famoso cara e coroa, ou pode dar cara ou pode dar coroa. Eu vou tentar adivinhar, né, uma delas, mas eu não consigo com certeza dizer que vai dar cara ou que vai dar coroa. Lançamento de um dado e observar a face voltada para cima. Então, ao lançarmos o dado, né, nós temos aí 6 faces, vai de 1 até 6. Nós não temos certeza de qual delas, né, ficará voltada para cima. Temos algumas certezas, né? Primeira delas, né, a primeira dessas certezas é que ou vai sair o 1, ou 2, o 3, o 4, o 5, ou o número 6. Na moeda, eu tenho uma certeza, vai sair cara ou vai sair coroa. Né? Mas qual delas, isso já é, né, aleatório, já é incerto, as incertezas. E aqui, né, nós falamos, esse então foi o começo, né, do estudo lá da probabilidade, os jogos aleatórios, os famosos jogos de azar, né? Jogo de cartas, a roleta aqui, né? O jogo de dados, né? Muito bem. Então, nós já vimos aí o que é o experimento e nós temos o espaço amostral. O que é o espaço amostral? É algo muito importante de sabermos o que é. Ó. Nós temos aí uma letrinha grega, né? O ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Então, nós podemos representar esse espaço amostral, né, que vai ser através de um conjunto, dessa seguinte forma, tá? Usando ou a letra ômega ou o S, tá? Então, ômega, última letra do alfabeto grego, né? Ou S, que é o S de space, espaço aí, né? Na língua inglesa. O conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, tá? Então, qual seria o espaço amostral, né, no lançamento de uma moeda? Aí, o que é o espaço amostral? O conjunto de todos os resultados possíveis
de um experimento aleatório, tá? Então, no lançamento de uma moeda, nós temos 2 resultados possíveis, né? Ou cara ou coroa, concordam? Ah, professor, mas e se ela cair em pezinha, né? Você vai lançar milhares de vezes aí, provavelmente não vai cair nenhuma vez assim. A moeda tem que ser um pouquinho espessa para isso, né? Então, aqui nós vamos considerar o que é possível, né? Então, vamos lá. 2, né? Nós temos também o que chamamos de ponto amostral, que é o cada resultado possível, né? Saiu a cara, é um ponto amostral. Saiu coroa, né? São cada resultado possível. E o evento. O evento é qualquer subconjunto desses pontos amostrais, tá? Por exemplo, se nós estamos falando aqui do ponto amostral, né? Sair um número par no lançamento de um dado, né? Nós temos aqui o evento, o subconjunto dos números pares, 2, 4 e 6, né? E o nosso ponto é aquele resultado, né? O 2 ou 4 ou o 6. Então, experimento. Vamos ver aqui na prática. Lançar um dado e mostrar um número, né, que nós não sabemos. Usamos aqui uma incógnita, né? Um número X mostrado. Mas nós já sabemos que quando lançamos um dado, né, nós estamos falando daquele dado comum ali que nós vimos na figura, nós temos aqui nesse número, né, mostrar o número que ficará voltado para cima, né? Lançar um dado e mostrar o número. Então, esse número aqui nós já sabemos que pode ser ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, não é mesmo? Então, vamos representá-lo. Espaço amostral. Então, aqui eu utilizei o S, lembra que nós podemos utilizar o S. Isso aqui é normalmente, né, uma notação ou S que vai aparecer aí nos livros, né, onde que você for fazer a leitura, e às vezes aparece o ômega, tá bom? Então, conjunto S de 6 pontos, que correspondem às faces do dado. Então, aqui nós temos a linguagem matemática, ó, porque nós estamos falando de conjunto, tá? Então, o que é o S? O S é o espaço amostral, né? Então, S, letra maiúscula. Então, sempre quando nós vamos dar um nome a um conjunto e nós vamos colocar uma letra, essa letra é maiúscula, tá bom? Aí vamos colocar aqui essa notação de igual, abre chaves e colocamos os elementos desse conjunto separados por vírgula, assim desse jeito, tá bom? Muito bem. Então, estamos aqui. Esse S, então nós estamos falando aqui, ó, do conjunto que representa o espaço amostral do lançamento de um dado comum de 6 faces. Ou pode sair a face número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pronto. Não pode sair aqui. Um evento que eu poderia dizer que é impossível de acontecer é sair o 7. Né? Muito bem. Tem 0. Né? Então, aqui é a representação também do nosso conjunto. Muito bem. E aí agora nós vamos pensar em alguns eventos. No evento, vejam que o evento também está representando um conjunto, vai uma letra maiúscula para ele. Letra A, né? Então o evento aqui tem um nome, o evento A. O que é o evento A? É o conjunto dos números menores do que 3. Tá? E olha só, então x quando x é menor do que 3. Sabendo que esse x, né, é um dos elementos do lançamento de um dado. Ou ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem são os que são menores do que 3? Ah, professor, isso aí é fácil, né? O 1 e o 2. Tá? Outro, para a gente ficar bem craque aqui. Letra B representa o quê? Isso aqui é o nome do conjunto. Então, esse evento B
é o conjunto dos números pares, tá? Esse conjunto dos números pares, aqui nós estamos falando de um evento, né, no lançamento de um dado comum. Então, nós temos até o 6, lembra o nosso espaço amostral. Então, até 6, quem são os pares? O 2, o 4 e o 6. Ok? Então, x, quando x é par, todos eles terão que ficar aqui dentro do conjunto, pertencem ao conjunto. Então, 2, 4 e 6, ok? E aqui está a representação, né, em diagrama de Venn. Então, nós temos aqui, ó, o 2, o 4 e o 6. Muito bem? Ok. E aí, podemos representar aqui no diagrama de Venn, né, ó, o S, esse conjunto aqui, que é o espaço amostral, todos os resultados possíveis em um lançamento de um dado, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Aí aqui nós temos o evento A. Ó, o A. Tá aqui ele, né? No evento A, os números menores do que 3. No evento B, que é esse aqui, ó, né? Nós vamos lembrar aqui que são os números pares no lançamento de um dado. Olha, só tem o 2, o 4 e o 6. Né? Metade é par, metade é ímpar. Né? 1, 3 e 5 são os ímpares. Poderiam também ter um evento C aí falando de ímpar. Muito bem. E aí nós vimos um númerozinho, né? Ó, aqui em conjuntos nós sabemos, para quem esqueceu, é a interseção, né? Essa aqui é a parte que eles têm em comum, que aparece nos dois. Então, nós temos um elemento que aparece nos dois. Né? No evento A, que são os menores que 3, nós temos o 2. E nos números pares também nós temos o número 2. Ele pertence aos dois conjuntos. Tá? Muito bem. Vamos aqui para mais experimentos. Temos o experimento retirar aleatoriamente uma carta de um baralho comum. Tá? Então, o espaço amostral, nós temos que conhecer aí o baralho. Sei que tem muitos alunos, né, muita gente aí que sabe, já conhece, já joga jogos de cartas, mas tem também quem nunca jogou. Né? Então, o conjunto S, lembrando aí que S é o espaço amostral, 52 cartas de um baralho. Vejam aqui, ó. Nós temos aqui o que nós chamamos de naipes, né? Que são esses símbolos. Esse aqui é o paus, esse aqui é o símbolo de copas, esse aqui de espada e esse aqui é o ouro. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui a numeração de 2 a 10, ó. As cartas vêm numeradas de 2 a 10. E aí nós temos as letras K, Q e J. Né? O K é o rei, o Q é a dama e o J é o que nós chamamos de valeques. Tá bom? São cartas figuradas. E nós temos como se fosse o número 1, né? Aqui representando, ou o 14, né? Normalmente fala-se do 1, o Ás. Né, com a letra A, As. Bem, então nós temos aí 14 cartas em cada naipe, né? 13, desculpa. Né? Nós temos aqui o A como fosse o 1, 11, 12, 13. 13 cartas, tá? 13 em cada naipe. 4 vezes 13, nós teremos aí 52 cartas. Todo o nosso baralho, tá bom? Então, 52 cartas aqui. Cada um dos naipes possui 13 cartas. Ok? Muito bem. Então, nós vamos aqui agora verificar os eventos. No evento A, conjuntos das cartas que mostram K, que nós vimos aqui é o rei. Então, nós temos aqui o A. Ó.
Então, nós temos aqui o ás de paus, né? O ás não, desculpa. O rei, K, né? O rei de paus. E o rei de paus, para quem não sabe, ele representa um rei mesmo, que é o Alexandre o Grande. O rei de copas, o rei de espadas e o rei de ouro, tá? Então, nós temos aqui, ó, rei de copas, de paus, rei de copas, rei de espada, rei de ouro. 4 reis, todos aqui no conjunto. Também temos o conjunto B, conjunto das cartas que mostram o 10. 10 de paus, para cada naipe, ó, 10 de copas, 10 de espada, 10 de ouros. Temos aqui, ó, o evento B. Tá? 4 também elementos. Tá? Aqui bem grande, ó. Muito bem, estamos vendo aí espaço amostral e os nossos eventos. Então, vamos começar com o experimento. O experimento é lançar 2 dados comuns de 6 faces, numerados de 1 a 6, e observar os números que estão voltados para cima. Tá? Então, qual é o espaço amostral? Nossa, professor, agora tem um espaço amostral aí já um pouco maior, né? Então, agora nós estamos lançando, olha, bem, né? 2 dados, tá? 2 dados. Ok? Muito bem. Vamos pensar de forma bem fácil, ó. Bem, digamos que o primeiro saiu a face, o número 1 voltado para cima. Quais são as possibilidades do outro sair um outro número? Ora, o 1, então pode sair o 1 e o 1, pode sair 1 e 2, pode sair 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Prestaram bem atenção? Essa é uma lógica bem simples, né? Mas muito importante. Então, se eu consigo com 1, né? O outro dado tem mais 6 possibilidades, né? Então, para o 1 na frente, saindo 1 primeiro, o outro pode sair 1, 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. E isso vai acontecer também para o 2. Então, saiu o 2 primeiro, o outro dado pode sair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí nós temos aqui, ó, essa lógica. E isso vai acontecer para o 3 também. O 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para o 4, para o 5 e para o 6. Né? Muito bem. Então, 6 vezes 6, né? A gente consegue fazer essa continha. 36 elementos, que são todos os resultados dentro do espaço amostral, que satisfazem essa condição do lançamento de 2 dados. Tá? Então, apesar de nós termos aí 36 possibilidades, né? E aí nós estamos falando de um conjunto que é o espaço amostral. Então, nós estamos falando aí de elementos, essas possibilidades. Então, 36 elementos que nós vimos aí, 36 possibilidades. E nós podemos também explorar mais um pouco, né? Aqui, ó, sair 2 números pares. Então, o que que a gente vê, ó? Aqui, ó, aqui nós temos o par, né? No 1, quando eu pego o 1 primeiro, aqui nós vimos que essa linha, né, sempre vai ter o 1. Então, vai ter um ímpar, não pode. A mesma vai acontecer aqui, vai ter o 3 em todas elas, ó. Então, não pode também. Nós estamos falando pares. Agora, no 4, nós vamos olhar e no 6 também. Então, nós vamos aparecer aqui, ó, os 2 serem pares, ó. Então, para cada linhazinha aqui, nós teremos 3 elementos, ó. O 4 com 2, o 4 e 6. O 6 com 2, com 4 e com 6. Tá? Então, temos aí os 9 elementos. 3 para cada, né? 3 com 2, 3 com 4 e 3 com 6. E isso é muito importante de nós
verificarmos, né? Isso aí é a base da probabilidade dos nossos estudos aí que nós teremos. Muito bem. Espero aí que vocês tenham gostado dessa aula. Ficamos por aqui.